Kalki estava no paraíso de Vishnu, chamado Vaikunta, quando chegou a sua hora de descer à Terra para encerrar o Kali Yuga e mais todo o Kalpa, por se tratar do último avatar deste ciclo cósmico. O mundo deverá ser preparado para ingressar doravante no novo Pralaya ou Noite de Brahma. Por isso, Kalki recebe o nome de Destruidor do Tempo e Arauto da Eternidade. O futuro enviado foi então advertido por Vishnu que grandes seriam as suas provações. Fortes expiações deveria suportar e severo seria o treinamento que deveria receber para poder cumprir todas as suas missões, porque naquela altura a humanidade já havia acumulado muito karma ao longo de todo o Manvantara. De modo que haveria muito trabalho a fazer em pouco tempo, e para isso o seu tempo deveria ser aproveitado e até intensificado ao máximo, através de uma grande gama de experiências com energias muito contrastantes. Definitivamente, não seria uma vida de paz e tranquilidade a sua. Sabia, ademais, que por maiores conhecimentos e experiências que já houvera acumulado no passado, deveria agora banhar-se nas águas do esquecimento, que é o destino de todos aqueles que descem à encarnação. Porém, o maior dos guerreiros de Vishnu não se intimidou e decidiu que a sua hora era chegada. Apesar de tudo, estava ansioso por descer à Terra, pois esta não era a sua primeira encarnação de Deus e agora estava preparado para desafios ainda maiores. E para confirmar a sua determinação, pediu para que Vishnu, desde o início, lhe retirasse a proteção que as crianças em geral, e em especial seus mensageiros, costumam receber ao descer à Terra. Enquanto isso, lá no submundo, a deusa Kali, senhora do próprio tempo, Kala, se revoltava porque o Avatar ameaçava destruir o seu reinado de trevas e de opressão. Decide, por isso, fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para impedir o sucesso da missão de Kalki. Eis então que a jovem rainha Sumati da dinastia de Chandra, a Lua, esperava com seu amado rei Vishnu Yasas da dinastia de Surya, o Sol, o futuro Kalki, para ser o aguardado príncipe do glorioso reino de Shambhala, célebre por suas linhagens de reis sábios e justos. Longamente o reino preparou-se para este acontecimento, buscando estar próspero e pacificado, a fim de que o primogênito que chegava encontrasse as melhores condições. Os astrólogos da corte acompanhavam com muita atenção aquela gestação e vaticinaram um grandioso destino ao nobre herdeiro, ao observar que o seu horóscopo também viria a reunir os grandes signos do sacerdócio e da realeza, algo que costumava ser associado sobretudo aos seres divinos. Observaram assombrados também que, à medida em que se aproximava o dia do seu nascimento, todos os deuses estavam se reunindo no céu a seus respectivos pares, como se um grande cortejo estivesse se organizando, para anunciar assim o final dos conflitos cósmicos. E nada seria melhor para assinalar o Dharma do último avatar. Estes seriam então os primeiros sinais que Kalki apresentaria do seu glorioso destino, antes mesmo do seu nascimento. Tudo parecia, pois, muito bem e até melhor do que o esperado, até que o impensável aconteceu. Eis que, enquanto a rainha repousava, a deusa Kali, representando o karma do mundo, aparece das sombras para retirar a criança diretamente do ventre de sua mãe, com garras de aço, levando-o para o seu próprio reino e tomando-a para si, a fim de educar e de atormentar a criança. Deixando atrás de si a jovem princesa desolada, juntamente com suas amas, sem esperanças de poder encontrar o seu rebento perdido nas mãos da poderosa deusa Kali. E nada mais poderia fazer do que conformar-se com seu triste destino, tal como do seu indefeso bebê, entregue agora às mãos de uma obscura rainha de intenções desconhecidas. Muitas eram as maldades realizadas por Kali contra o pequeno,
buscando minar o seu moral desde criança para que ele fracassasse na sua missão. E assim iniciava, tão precocemente quanto possível, a vida de provações do jovem Kalki, visando preparar o seu espírito para ser capaz de cumprir as suas árduas missões. A cada vez que o jovenzinho desejava adormecer, a perversa deusa lhe espetava com ferros para que permanecesse acordado. Somente ao amanhecer era permitido ao infante repousar por algumas poucas horas. Ele também era desprezado por seus irmãos demônios, porque estava sempre sonolento e não conseguia realizar bem muitas coisas. Contudo, seus estudos de Kalki não rendiam muito durante o dia. Ele aproveitava suas longas noites insones para estudar tudo aquilo que queria. E assim ia se instruindo e aprendendo sobre as coisas do mundo, chegando a conhecer muito mais do que qualquer outro jovem da sua geração. Além disso, ele tinha grande amor pela vida, sentia-se bem na natureza e até ganhou um cavalo chamado Vimana de alguns vizinhos que simpatizavam com ele, pois viam nele um jovem gentil e de bom caráter. Considerado como uma manifestação de Garuda, o belo cavalo branco de Kalki também é conhecido por Devadatta, dádiva de Deus, por haver sido dado por Shiva para Kalki. Contudo, dada a sua destreza e habilidades, os vizinhos doadores do animal, que eram devotos de Shiva, chamaram-no também como Vimana, nome dado na Índia a uma espécie de naves espaciais místicas dos clássicos hindus. E assim, Kalki seria provado desde seu nascimento até a idade adulta, quando finalmente poderia tomar o seu destino em suas próprias mãos. Contudo, sem saber disto, através deste seu tormento inocente, ele estaria saudando boa parte do karma pretérito da humanidade. Naquela altura, apareceu então Shiva para lhe resgatar, apontando-lhe os caminhos do yoga, quando finalmente Kalki pôde descansar em meio às austeridades propostas, mas não sem antes lhe apresentar também o Soma para atenuar os fortes sofrimentos acumulados por sua alma. Considerando a sua vida de tormentos e de turbulências até então, este era com efeito um novo universo de paz, ordem e promessas de evolução, ao qual Kalki se entregará apaixonadamente e com todas as suas forças. E assim, o jovem aspirante passará vários anos em intenso treinamento de autoperfeição, através dos mais diferentes yogas, para fortalecer o seu espírito, em meio a retiros de ashrams e cavernas situados em diferentes regiões, treinando a sua vontade e crescendo em sabedoria. Buscava colher respeitosamente cada semente de sabedoria e de ciência espiritual dos velhos mestres, na esperança de encontrar indícios sobre tudo aquilo que intimamente procurava. Não obstante, logo percebeu que não lhe bastavam os conhecimentos outorgados pelas escolas espirituais então existentes no mundo, e começou a experimentar muita coisa por conta própria. Com isto, algumas vezes precisou retroceder, e outras vezes descobriria que estava alcançando a avançar. Kalki sabia e intuía que havia se perdido muito Dharma e conhecimento no mundo a esta altura das coisas, pois é trabalho do Kali Yuga praticamente extinguir o Dharma da face da Terra. Porém, também é tarefa do Avatar tratar de renová-lo então, a qualquer custo que seja e sem medir esforços, empregando para isto todos os recursos necessários, se preciso inclusive regressando às próprias origens da espiritualidade para refazer todos os seus passos através dos eons. De modo que não havia muito mais a fazer senão ousar e experimentar por conta própria, com a cautela devida e atento para todos os sinais que o mundo espiritual pudesse outorgar, especialmente através dos sonhos. Demonstrava, não obstante, uma capacidade especial para intuir os yogas mais avançados. Para ele, tampouco havia limites por onde buscar o conhecimento, não tardando a receber instrução diretamente das Dakinis e dos grandes Mahasiddhas. E essas seriam apenas as primeiras conquistas de Kalki como o grande Terton que se tornaria,
como são conhecidos nas terras do Tibete os descobridores de tesouros ocultos. Um grande resgate de conhecimentos perdidos começava então, para oferecer à humanidade a possibilidade de conseguir avançar uma vez mais à frente. E esta seria também a idade de ouro da própria existência de Kalki, numa etapa de buscas intensas e de experimentos espirituais, regada, porém, de sublimes realizações internas. Quando o seu espírito começou a florescer com perfeição, aparece-lhe então Vishnu para oferecer as suas 8 armas sagradas, as quais são também armas de iluminação e de salvação, para que Kalki possa travar assim todas as batalhas que está destinado a fazer para a extinção do Kali Yuga e a renovação do Dharma. Com elas, Kalki deverá ser capaz de vencer obstáculos e superar provações, como enfrentar demônios como Susna, o mais antigo e temível feiticeiro da Terra, que voltou-se contra o Avatar para tentar impedir a sua missão salvadora, impingindo-lhe então grandes sofrimentos através de feitiços mortais. Susna sentia-se seguro em seu santuário secreto além do Himalaia. Porém, graças à sua clarividência, Kalki descobre o local e, voando com Vimana, invade de súbito o templo de Susna, apavorando mortalmente o demônio para que ele cesse de fazer o mal na terra. Graças a isso, terminam os grandes conflitos entre as nações. Depois disto, Kalki também reúne novos aliados, cujos nomes serão lembrados por incontáveis gerações, para enfrentar várias hostes de demônios que estavam oprimindo a população. Para conseguir enfrentar tantas hostes do mal, Kalki pôde contar ainda com o auxílio de Parashurama, como seu treinador. Parashurama era um célebre Chiramvini, ou imortal, que também colaborou nas grandes batalhas de Rama no Ramayana e de Krishna no Mahabharata. E assim passarão muitos anos em que Kalki enfrentará os demônios que atormentavam a Terra, enquanto buscava curar as suas próprias feridas adquiridas nessas batalhas. Como todo verdadeiro guerreiro da luz, Kalki sabia que nenhuma grande jornada espiritual poderia acontecer sem um profundo conhecimento natural e sobrenatural das artes da cura, permitindo fazer com que uma vida pudesse ser então desdobrada em muitas existências. Desta forma, ele poderia sempre contar também com o auxílio de seres naturais, sobrenaturais e intermediários, para receber benefícios e aprender muito sobre estes conhecimentos especiais. Nesse aprendizado sobre as energias do mundo, Kalki também conheceu aquilo que bem se pode chamar de sagrado feminino, tal como reunido na Tridevi dos hindus, no seu mais alto grau e em todas as dimensões, colocando profundamente os alicerces da Idade de Ouro em sua consciência de iniciado dos mistérios. Percebendo que agora o mundo espiritual já estava mais pacificado, Kalki apela a Brahma para que possa reorganizar o mundo terreno em nome do bem geral, e a fim de que finalmente recomece a Idade de Ouro no planeta. Contudo, Brahma insinua que isso ainda não é possível, porque a humanidade ainda segue gerando muito karma. Kalki, porém, está decidido em seu propósito. Argumenta que, apesar dos anos avançados, ainda está disposto a renovar os seus primeiros votos de renúncias e de sacrifícios para que a humanidade possa reencontrar os seus dias de paz e de felicidade. E assim abandona os palácios que havia conquistado durante as suas batalhas e começa a realizar longas penitências e mortificações para que Brahma atenda aos seus pedidos. Impressionado e sensibilizado pelas atitudes de Kalki, Brahma apieda-se dos sacrifícios do resoluto Avatar. Ele concede as chaves do conhecimento supremo, para que as mentes das pessoas pudessem ser iluminadas e adquirir o brilho do cristal, para assim inaugurar a era do verdadeiro conhecimento e as portas da Idade de Ouro começarem a ser abertas.
Muita iluminação e entendimento pôde ser alcançado desta forma. Os mistérios da espiritualidade foram solucionados e os enigmas da existência resolvidos. Belos caminhos puderam ser vistos onde antes era somente dúvida e confusão. Com efeito, muitas foram as maneiras como o enviado de Vishnu tratou de encerrar o ciclo escuro de Kali. O Avatar voltou a ensinar os yogas mais poderosos que haviam sido esquecidos pela humanidade, a fim de que cada um possa elevar definitivamente as suas energias, gerando uma proteção às más influências astrais, da mesma forma como um organismo saudável repele os vírus existentes no meio ambiente. É a promessa da armadura espiritual que empodera o ser humano, libertando-o da necessidade da vida contemplativa, como é próprio das idades positivas do mundo, onde o ser humano é realmente livre e espiritualmente emancipado. Outra tarefa do Avatar foi desmistificar o falso reino de Kali nas consciências, através de uma perfeita organização do relógio cósmico, corrigindo assim calendários falsos e incompletos. Eis que a ignorância existente sobre os ciclos da humanidade levou muitos a imaginar um contínuo reinado para Kali desde a época de Krishna, e que todavia ainda deveria prosseguir doravante, ao confundir ciclos de grandezas distintas e acreditar em números meramente simbólicos. Tudo muito próprio das trevas e da ignorância que a Idade de Ferro representou para o mundo. Finalmente, Kalki instruiu para as pessoas deixarem as grandes cidades poluídas, porque ali não podiam viver como seres humanos dignos e com verdadeiro poder de decisão. Explicou que esse tipo de vida também alimentava as guerras do mundo, além de produzir desequilíbrio ambiental. Naturalmente, houve muita resistência da parte daqueles que tudo controlavam com mão de ferro, mas ainda assim muitas pessoas ouviram o chamado do Avatar e decidiram abandonar aquele modelo suicida de vida a que estavam sujeitas. Ao mesmo tempo, Kalki as orientou para que criassem comunidades junto à natureza e organizassem novas cidades de paz e de colaboração, a fim de reunir todos que tivessem bom coração, tendo a sabedoria divina como norte em todas as suas decisões. E assim, a humanidade pôde finalmente voltar a ver a Idade de Ouro renascer no planeta.